pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos conversar sobre o projeto Albatroz e quem vai falar um pouco pra gente é a fundadora do projeto, Tatiana Neves. Seja bem-vinda, Tatiana, e obrigada por ter topado o convite para participar do nosso podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse. Eu sou Tatiana Neves, sou bióloga, oceanóloga, coordenadora geral e fundadora do projeto Albatroz há 30 anos. Tatiana, conta pra gente como surgiu o projeto Albatroz. O projeto Albatroz nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, em 1990. Ele se iniciou quando um estudante da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, chegou aqui no Porto de Santos, onde está a sede do projeto Albatroz, vindo de uma viagem acompanhando um barco de pesca com espinhel. Durante essa viagem, esse estudante, que é o Rogério de Mello, ele trouxe alguns exemplares de albatrozes e de petréis, que são outras aves marinhas, que interagem com essa pescaria em alto mar. Acabam perseguindo os barcos de pesca, tentando roubar as iscas dos anzóis ou comendo o rejeito do pescado que os pescadores jogam na água. Muitas vezes, ao tentar pegar as iscas que estão presas em anzóis grandes, porque pegam peixes grandes, essa pescaria é voltada para atuns, espadarte, peixes de grande porte. E aí essas iscas, que muitas vezes são a lula, ou a cavalinha, ou a sardinha, são itens alimentares dos albatrozes também. Os albatrozes acabam mergulhando, tentando pegar as iscas, são presas pelos anzóis, arrastadas para o fundo do mar e morrem afogadas. O projeto Albatroz surgiu, então, para tentar buscar entender esse problema, a magnitude desse problema no Brasil e buscar, obviamente, junto com os pescadores, a solução para esse problema, que é um problema ambiental, uma vez que captura os albatrozes e está levando muitas das espécies de albatrozes e petréis à beira da extinção, e também solucionar um problema econômico, porque isso não é vantajoso para os pescadores, e solucionar isso, então, seria uma situação ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, tanto a pesca, que se torna mais produtiva e sustentável, quanto os albatrozes e o meio ambiente de uma maneira geral, uma vez que a gente protege assim a biodiversidade marinha. Que legal essa iniciativa! A gente sabe que a pesca de espinhel é muito prejudicial para essas aves marinhas. Que sorte a nossa ter um projeto como o de vocês que buscam alternativas a esse problema. Conta mais pra gente sobre os albatrozes e também quais as principais atividades e pesquisas que o projeto Albatroz realiza. Uma vez que os albatrozes que foram capturados nessa viagem de pesca chegaram no Instituto de Pesca aqui na Ponta da Praia, em Santos, onde está a sede do projeto, eu fui chamada para identificar essas espécies, saber do que se tratava, e ali eu tive contato então com a história trágica da captura acidental desses albatrozes, dessas aves marinhas, na pescaria oceânica, realizada com espinhel pelágico, que é esse que pega, então, os atuns, os espadartes, esses mesmos atuns que alimentam, então, os nossos sushis, sashimis tão popular aqui em São Paulo e no Brasil como um todo. Então, buscar uma solução para esse problema me pareceu uma coisa urgente de se fazer, uma emergência, uma vez que albatrozes são aves que podem viver muitas décadas, 60, 80 anos de idade, dependendo da espécie, demora muito para iniciar a sua reprodução. Espécies que começam a se reproduzir com 10 ou 11 anos de idade apenas, colocam um ovo a cada vez que vai se reproduzir, que, dependendo mais uma vez do comportamento de cada uma das espécies, pode ter um intervalo até de 2 anos. Então são aves que colocam um filhote a cada 2 anos, na melhor das hipóteses, isso quando não tem um intervalo reprodutivo maior por alguma razão. Então, são aves que têm uma fecundidade muito baixa, têm uma reposição populacional muito lenta e com isso não suportam
impactos antrópicos, né, impactos colocados pelo homem, de forma a manter a sua população sustentável. Por isso mesmo, muitas espécies estão em declínio, muitas populações estão em declínio, muitas espécies estão ameaçadas de extinção, algumas em níveis críticos, como é o caso do albatroz de Tristão, que ocorre na costa brasileira, que é capturado pelos barcos de pesca aqui no Brasil, que é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, ou seja, ela está num nível mais grave, vamos dizer assim, de ameaça. E é responsabilidade brasileira e de todas as nações que pescam nessas águas e que causam a captura acidental dessas aves, solucionar o problema, buscando o desenvolvimento da pesca de forma mais sustentável. Esse é o papel do Projeto Albatroz. Foi por isso que ele foi criado no início da década de 90, em 1990, para ser bem precisa, né? Agora, o ano passado, em 2020, portanto, a gente comemorou os 30 anos de existência desse projeto, com muito trabalho realizado junto aos pescadores de diversos portos do Brasil, sempre no sul-sudeste do Brasil, vindo desde o porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Itajaí, Santa Catarina, Santos, em São Paulo, Cabo Frio, na costa norte do Rio de Janeiro, e também na costa capixaba, ali próximo a Itapemirim, e Itaipava, Anchieta, aquela região ao sul do estado. Então o trabalho é desenvolvido junto aos pescadores, buscando o desenvolvimento de tecnologias alternativas que visam a redução da captura das aves e também realizando o trabalho de educação ambiental e conscientização dos pescadores para a adoção dessas medidas. Lembrando, o Projeto Albatroz realiza a bordo dos barcos de pesca pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico de medidas que visam a redução da captura, ao mesmo tempo que não interfere na pescaria ou não traz nenhum tipo de risco para os pescadores, né? E com isso, então, com essas pesquisas realizadas a bordo, a gente pode subsidiar, por exemplo, tomadas de decisão do governo federal ou de empresas e de outras instituições que visam, enfim, desenvolver a pesca de forma a não capturar as aves, né? Por conta disso, esse tipo de trabalho, esse resultado alcançado por essa pesquisa realizada a bordo, sempre com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, uma vez que é um trabalho difícil, caro, né? Manter pessoas a bordo de embarcações em dias e dias em alto mar não é um trabalho muito simples, e então desenvolver essa pesquisa nos dá a possibilidade, por exemplo, de subsidiar a elaboração de legislação, a elaboração de normas ou mesmo de políticas internas das próprias empresas de pesca que desejam pescar de uma maneira mais saudável para o meio ambiente. Nossa, incrível o trabalho que vocês realizam. E eu imagino que não deva ser nada fácil ficar embarcado vários dias. Tem que gostar muito do que faz e dos albatrozes também. Parabéns para vocês! E com a comunidade, vocês realizam alguma atividade? O trabalho realizado pelo Projeto Albatroz junto aos pescadores é o trabalho principal, né? Ele vem desde o seu princípio, o Projeto Albatroz nasceu justamente nos portos de pesca, no terminal pesqueiro de Santos, por exemplo, onde a gente fazia um trabalho de educação ambiental com a comunidade pesqueira, com os pescadores de espinhel. Na verdade é uma pesca industrial, ela não é uma pesca artesanal ou caiçara ou de pequeno porte, ao contrário, é uma pesca industrial, muitas vezes indústrias de pesca com frotas de embarcação fazendo pescas em alto mar, muitas vezes em águas internacionais, não só na costa brasileira, na zona econômica exclusiva, mas também em águas internacionais. Então, trabalhar com esse público, né, com esse pescador é fundamental, né, uma vez que o conhecimento deles é importante para o desenvolvimento das nossas medidas e também é
o público que vai nos ajudar no desenvolvimento das medidas, né, para evitar a captura das aves, né? Então, são eles, inclusive, que vão adotar essas próprias medidas para evitar capturar as aves e levar elas à beira da extinção, como é o caso de muitas das espécies que nós estamos trabalhando. Com certeza, é muito difícil uma medida de conservação dar certo sem a ajuda da comunidade. Eles são essenciais, não somente pelas atividades que realizam, mas também pelo seu conhecimento adquirido pela experiência do dia a dia, né? Agora, nos diga quais os maiores desafios que vocês enfrentam ou enfrentaram até hoje. Certamente o maior desafio de todos é a gente garantir o uso das medidas mitigadoras em alto mar. Muito bem, sabemos que essas medidas, né, como por exemplo o Toryline, que é um tipo de espantalho marinho, né, é uma linha, um cabo arrastado atrás da embarcação com fitas coloridas. Ele é suspenso num poste de 8 metros de altura na popa da embarcação. Então, enquanto o navio está se deslocando, ele está arrastando um cabo longo de 130 metros com fitas coloridas que espantam as aves da área aonde o pescador está jogando o anzol com a isca. Lembrando que o espinhel é um equipamento industrial de pesca, como já foi falado, ele tem 80 quilômetros de comprimento, ele chega a ter 1000 anzóis num único espinhel. Então, assim, ele é lançado manualmente, então, anzol por anzol, o pescador coloca a isca e joga. Daqui a alguns segundos coloca outra e joga. Então é um trabalho permanente de horas, soltando anzol por anzol, e esses anzóis então eles boiam atrás da embarcação, afundando lentamente, e aí quando eles afundam para a profundidade de pesca, vai lá para os 80 metros, 100 metros de profundidade, dependendo da estratégia de pesca do mestre. O problema então ele mora, né, o problema de interação entre esses anzóis escados e os albatrozes, ele está localizado atrás da embarcação no momento da largada desse espinhel, né? Então, usar o espantalho marinho, que são essas fitas coloridas, e também largar à noite, né, depois que já escureceu, e usar pesos adequados para que essa isca afunde o mais rápido possível, são 3 medidas que devem ser usadas simultaneamente. Isso já é lei no Brasil. A primeira lei que obrigava o uso das medidas mitigadoras nasceu em 2011. Hoje nós já temos um aprimoramento, já temos uma lei mais modificada, mais aprimorada, cumprindo as recomendações internacionais, tanto do Acordo Internacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis, como da Comissão para a Conservação do Atum do Atlântico, né, que faz o manejo da pescaria de atuns e outras espécies afins que são produzidas por esse tipo de embarcação. Então, é de interesse tanto do setor pesqueiro, né, quanto dos mercados consumidores, quanto dos comitês de conservação da biodiversidade, que essas medidas sejam usadas de maneira adequada. E por isso existem recomendações internacionais. A legislação brasileira, publicada em 2014, ela é ampla e ela atende a essas recomendações, assim como atende às diretrizes do Plano Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis. Agora, essas medidas estão todas baseadas em pesquisa, não saiu da cabeça de ninguém. A gente foi a bordo, anos e anos de trabalho, desenvolvendo, aprimorando com detalhe para que essas medidas sejam, né, seguras, baratas, eficientes, fáceis de usar, para que elas sejam adotadas no dia a dia da pesca. No entanto, o desafio atual a gente garantir o cumprimento dessas medidas, mesmo com legislação, mesmo com educação ambiental, informação, um trabalho de formiguinha que é feito em todos os portos pelo Projeto Albatroz, todos os portos do Sul-Sudeste, que já foi citado aqui. É importante a gente ter a garantia que essas medidas são usadas de maneira adequada durante a operação de pesca que acontece em alto mar. Então, esse é o maior desafio de todos.
garantir o uso dessas medidas. E como é que se faz isso, né? A gente pode fazer isso de duas formas. Ou através de um bom programa de observadores de bordo, um programa esse que já existiu no passado no Brasil e é necessário que exista, né? São pessoas, são técnicos capacitados, selecionados, enfim, que vão a bordo da embarcação para colher informações da pesca de forma a poder fazer a gestão pesqueira, saber quanto que se pesca no Brasil. É relevante saber qual é a produção, né, de cada das espécies de pescado mesmo, né, para que possa ser feito para que as estatísticas pesqueiras possam ser feitas, né, para que se possa fazer a gestão do recurso pesqueiro brasileiro, né. E também esse programa de observadores ele é fundamental para a gente saber se os pescadores estão usando essas medidas mitigadoras de forma adequada, né? Se o storyline está de forma adequada. Claro, existe a fiscalização feita nos portos, muito bem embasada pela equipe dos órgãos ambientais competentes, como o IBAMA, as polícias ambientais, etc. Mas é fundamental também que, junto com isso, haja a observação a bordo. O programa de observador de bordo é uma coisa super importante, mas também ele pode ser auxiliado por um outro tipo de programa que já está sendo desenhado no Brasil, que já está começando a ser testado. Em muitos lugares do mundo já existe, e no Brasil está começando a ser testado agora, que é o programa de monitoramento eletrônico por câmeras, né? Então, assim, são câmeras colocadas em posições estratégicas da embarcação que filmam a operação de pesca de maneira a garantir o uso das medidas e mesmo colher informações científicas importantes, né? Uma câmera colocada, por exemplo, no local onde se sobe os anzóis, a gente pode ter informações das espécies de pescado que estão sendo capturadas, se há captura acidental de aves, tartarugas, mamíferos ou outras espécies, e quantificar até a produção pesqueira espécie a espécie. Então são informações que são extremamente ricas, extremamente importantes, e esse é o desafio atual, né? Garantir que as medidas estejam sendo usadas, garantir que a legislação está sendo aplicada de uma maneira adequada através dessas ferramentas de controle, como, por exemplo, o monitoramento por câmera ou observadores a bordo. Entendi, Tatiana. Grandes desafios aí no cumprimento da legislação e também na fiscalização das atividades pesqueiras. E o uso desse monitoramento eletrônico deve ajudar muito nesse quesito. Bom, você já mencionou um pouco sobre isso, mas qual a importância do Projeto Albatroz na conservação do oceano? A importância do Projeto Albatroz para a conservação do oceano, ela está justamente no seu ponto talvez mais crítico, que é a conservação da sua biodiversidade. A importância da conservação dos albatrozes e petréis particularmente, ela tem, ela extrapola fronteiras, uma vez que eles têm uma importância ecológica muito grande na manutenção do equilíbrio da vida do planeta, do equilíbrio da vida marinha de uma maneira geral. Albatrozes são predadores de topo de cadeia, ou seja, eles se alimentam, são predadores, eles se alimentam de outros animais, outras espécies que vivem próximo à superfície, como aqueles que são usados como isca na pescaria com espinhel, como moluscos, como lulas, sardinhas, cavalinhas e outras espécies de peixes de pequeno porte. Eles também se alimentam de krill, que é aquele camarãozinho que vive na região antártica, né? E através da sua digestão e das suas fezes, eles recolocam os nutrientes digeridos nas camadas superficiais do oceano. Ou seja, o albatroz e essas aves que são predadores dessas espécies de menor porte, elas têm uma fundamental importância no ciclo de nutrientes do oceano. Ela mantém o oceano rico, vivo e pulsante,
que é, sem dúvida nenhuma, uma das fontes mais importantes de proteína para a humanidade de uma maneira geral. Vamos lembrar que quando o ser humano pesca, né, quando o homem vai ao mar para pescar, a gente geralmente utiliza justamente as camadas mais superficiais do oceano, ou seja, de 0 a 100 metros de profundidade, onde geralmente a luz do sol incide. É a camada mais rica e é da onde a gente tira o nosso nutriente. Então, os albatrozes e os petréis, eles têm a função de manter o ciclo de nutrientes e manter a biodiversidade equilibrada justamente nessas camadas mais superficiais da onde nós tiramos o nosso sustento. Importantes todas as espécies são, né? Mas muito interessante saber exatamente sobre a importância e o papel dessas aves para o equilíbrio do oceano. E para a gente finalizar, Tatiana, nos conte quais os planos futuros do Projeto Albatroz. Bom, o Projeto Albatroz, além de trabalhar com os pescadores, ele trabalha também com educação ambiental para crianças em escolas ou fora delas. Nós temos o programa Albatroz na escola e também o programa Albatroz em casa, que foi uma versão online desenvolvida para atender as crianças que estavam isoladas em época de pandemia. Hoje é uma ferramenta importante, porque atinge um número de professores muito grande, uma vez que eles são capacitados para desenvolver essas atividades, e também atinge um número muito grande de crianças, tanto na escola quanto através das ferramentas online. O Projeto Albatroz também mantém o coletivo Jovem Albatroz. É um trabalho realizado pela Coordenação de Educação Ambiental visando a formação de jovens líderes para a questão ambiental. Dessas equipes, desses times de jovens que fazem parte do coletivo Jovem Albatroz, a gente tem uma série de outras iniciativas que nasceram das mãos e da criatividade, da capacidade de trabalho, da visão, da preocupação e da sensibilização desses jovens, né? Então é um trabalho importante. O Projeto Albatroz tem um foco especial, tem um carinho especial por esse trabalho e ele é desenvolvido já há bastante tempo. Nós temos um plano futuro de instalar o Centro de Visitação Pública e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. É o Centro Albatroz. Esse centro ele visa fortalecer as ações de educação ambiental, principalmente, envolvendo as comunidades do entorno do centro em atividades de capacitação, de educação ambiental, de mobilização e também trazendo a possibilidade da utilização desse espaço, desse centro Albatroz, como uma ferramenta voltada para o turista da região, né? Trabalhar o turismo ambiental é fundamental, trazer o turista para entender a importância ou o impacto, por exemplo, do lixo plástico no mar ou de outras atividades realizadas pelos turistas e também para ter acesso a informação sobre a biodiversidade marinha. Quando a gente vai para a praia, muitas vezes pessoas que moram no interior vêm com muita vontade, com muita gana de chegar perto do mar. Claro, o mar é atrativo, a praia é um local atrativo, todo mundo quer estar próximo da praia. Mas quando a gente está na praia, a gente olha aquela imensidão de mar, a gente vê ele quase como uma coisa bidimensional, E a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não consegue imaginar. O imaginário popular não tem muito a capacidade de entender que aquilo é uma complexidade de ambientes e vidas, né, de formas de vidas, né, e é importante que se mostre isso para o público, né? É importante que o público entenda que o mar é 3D.
né, que ele tem profundidade e que ali tem um gradiente de diferentes correntes, diferentes temperaturas, salinidades, diferentes formas de vida em ambientes diferentes dentro do próprio oceano. Então, trazer essa complexidade, essa beleza dessa diversidade e tocar o coração das pessoas é uma das tarefas, uma das aspirações do Projeto Albatroz através da criação do Centro Albatroz em Cabo Frio. Então esse é um dos planos futuros do Projeto Albatroz, iniciando agora em janeiro. Nós recentemente renovamos a assinatura do contrato de patrocínio da Petrobras. Temos mais 3 anos de projeto grandioso para ser executado aí em todos os portos que nós já atuamos na costa, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. E também o outro plano futuro e grandioso do Projeto Albatroz para os próximos 3 anos é a inauguração de uma base no Nordeste. Nós estamos criando uma base de trabalho na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em parceria com empresas de pesca da região, o que é muito relevante, justamente para desenvolver tecnologias a bordo dos barcos de pesca, não somente a tecnologia para mitigar a captura, como é o Toryline, aquelas bandeirolas que estão atrás das embarcações, o espantalho marinho, ou a largada noturna, ou o sistema de pesos para afundar. Não, agora a gente quer ir além. Queremos desenvolver ferramentas de controle, ou seja, ferramentas essas que podem ser utilizadas para garantir o uso dessas medidas, como, por exemplo, o monitoramento por câmera ou mesmo o monitoramento por satélite das embarcações. Então, são 2 ferramentas que o Projeto Albatroz visa desenvolver junto com essas empresas de pesca do Nordeste, para que elas próprias possam usar os resultados dessas ferramentas e mostrar para o seu consumidor que ela se preocupa, que a empresa de pesca que está fornecendo aquele pescado para aquele restaurante, né, para aquele consumidor que senta na mesa e pede um atum ou pede um pescado vindo de uma embarcação dessa, saiba que ele vem de uma empresa que se preocupa em desenvolver a pesca de maneira sustentável. Essa é a forma mais importante que se tem para desenvolver a conservação do meio ambiente de uma maneira geral, unindo a preocupação ambiental, o conhecimento do desenvolvimento de ações e estratégias de conservação, a interesse das próprias empresas em desenvolver a sua atividade de maneira sustentável para poder mostrar para o seu consumidor, para quem está consumindo o seu produto ou a sua ideia, que ele pode desenvolver de uma maneira sustentável, juntando então a conservação do meio ambiente e a produção sustentável das empresas. Esse é um caminho que já existe há muitos anos, é o caminho mais produtivo e inteligente possível para a gente promover em larga escala a conservação da biodiversidade e principalmente a conservação da biodiversidade marinha. Ótimos planos futuros para o projeto. Que incrível essa iniciativa de abrir novas bases e buscar ações mais sustentáveis. Com certeza vai ser um sucesso. Bom, mais uma vez, Tatiana, gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast e a sua disponibilidade de falar um pouquinho do trabalho maravilhoso que o Projeto Albatroz realiza. E aí, pessoal, gostaram dessa entrevista e querem saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza? Acesse o nosso site bioicos.org.br e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. E se você quiser ajudar nas atividades do Instituto, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual. É só acessar o link na descrição desse episódio. Muito obrigada e até o próximo!